Te ensinando um pouquinho, né, sobre o que é ou como funciona a globalização. Eu sei disso, mas é importante que você entenda que para nós aqui na aula de hoje, eu quero que você compreenda que a globalização é o seguinte: a globalização ela é um processo que o mundo vem vivenciando de avanço dos meios de transporte e de avanço dos meios de comunicação. E como que esse avanço dos meios de transporte, esse avanço dos meios de comunicação, vem facilitando o processo de circulação de pessoas, mas também vem facilitando o processo de circulação de informações, uma facilidade maior de contato, uma interação maior de contato que os indivíduos passam a ter dentro da sociedade. E aí, eu gostaria de te mostrar alguns mapas, só para a gente começar a nossa conversa. Esses mapas, eles são, obviamente, um recorte, mas são mapas que podem ajudar você a começar a entender ou começar a florear do que eu quero falar com vocês na aula de hoje. Um exemplo. Esse mapa aqui é o mapa do uso de internet no mundo. Quanto mais escura, quer dizer, quanto mais avermelhada é a região, mais aquela região tem o uso intenso de internet. E aí você olha para esse mapa, você repara, obviamente, uma concentração absurda no continente europeu. Você observa uma concentração muito grandiosa dentro dos Estados Unidos e em parte também já do Canadá. Você observa uma bela concentração também aqui na região do Sudeste brasileiro, também indo em direção à região Sul e também aqui no litoral do Nordeste. Você observa uma concentração bem razoável também aqui em partes da Índia. Observa uma concentração no Japão, em partes da China e também aqui no Sudeste Asiático e também aqui na Nova Zelândia e também no litoral australiano. Também tem um polo aqui na África do Sul. Ah, Leandro, quer dizer que as outras regiões do mundo não têm internet? Não. A questão é que essas regiões que estão mais avermelhadas, amareladas e esverdeadas são regiões onde esse uso da internet ele é mais intenso. E aí, eu já começo a falar com você de uma questão que é, quando você olha para um mapa como esse, você já começa a entender que a globalização, ela não é tão global assim. Ué, Leandro, como assim a globalização não é tão global assim? É isso mesmo. O processo de globalização, que é um processo que, obviamente, como o nome diz, seria para ser global, seria para ocorrer no mundo inteiro. Ele não ocorre exatamente no mundo inteiro, ou pelo menos dizendo, ele não ocorre de forma igualitária no mundo inteiro. A globalização ela é desigual. Isso é algo que a gente às vezes fala pouco ou debate pouco. O processo globalizante que o mundo vem sofrendo, ele não ocorre de forma igualitária. A pessoa que mora no interior de algumas regiões, de alguns países do mundo, a pessoa que mora em alguns continentes, como a América Central, como a América Latina de forma geral, como, por exemplo, a África, algumas partes da Ásia, ela tem um acesso à globalização diferente de pessoas que nascem em outras regiões. E aí você pode pensar, tá, Leandro, mas isso aí é só a internet. Vou te dar outros exemplos. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um mapa de luzes, né? Quando está à noite, como fica a iluminação vista, obviamente, do espaço. E aí você observa que o mapa de luzes global segue mais ou menos a mesma lógica do mapa da internet. Concentração nos Estados Unidos, concentração no ambiente europeu, concentração em regiões da Índia e também aqui do Sudeste Asiático, com Japão e China, e alguns outros polos soltos, como o litoral australiano, como, por exemplo, a África do Sul, como aqui o Sudeste brasileiro, como algumas regiões da Rússia, mas pontos localizados. Por quê? Porque, novamente, a gente quando pensa global, faz parecer que é o mundo inteiro. A gente quando pensa global, faz parecer que ocorre em todos os lugares ao mesmo tempo. E não é bem assim. Mais um mapa. Esse aqui é o mapa de fluxos aéreos, ou seja, deslocamento de aeronaves ao redor do globo. E aí você repara que tem algumas regiões do globo, como por exemplo a Europa, como por exemplo os Estados Unidos, como por exemplo o Sudeste Asiático, que você nem consegue ver o mapa de tantos fluxos aéreos que ocorrem diariamente nessas regiões. E é claro, existem algumas outras regiões do planeta também que têm um fluxo razoável. Litoral australiano, África do Sul, Sudeste brasileiro, região de Buenos Aires, né, na Argentina e alguns outros polos soltos pelo mapa e pelo planeta. E aí, novamente, a gente tem uma concentração da informação, temos concentração desses fluxos aéreos ocorrendo nos mesmos espaços, igual a internet, igual as luzes, igual os aviões. Ah, Leandro, e os navios? O fluxo marítimo também é a mesma coisa. Se você reparar, o fluxo marítimo de navios diariamente ocorre muito mais na porção norte do planeta, na porção ao norte, né, que a gente chama do mundo, né, ligada à proximidade
proximidades europeias, as proximidades da América do Norte. Você repara aqui, ó, um deslocamento muito grande nessa região, você repara também aqui um deslocamento muito grande aqui nessa região, e você também dispara, né, uma percepção de que existe também algum deslocamento vindo aqui da América Latina, né, também indo em direção à Europa, tendo alguns outros deslocamentos soltos, né? Repara que o fluxo chinês está ficando também impressionante, né? Isso tudo eu estou te mostrando só para te mostrar que a gente sempre fala de globalização do ponto de vista geográfico, e a geografia, obviamente, ela tem uma percepção, né? Ela tem uma observação de mostrar como a globalização mudou o mundo, como que ela alterou a realidade, como que ela de alguma forma modificou a forma como as coisas foram acontecendo. Agora, a gente tem que entender que a globalização ela não ocorre igual no mundo inteiro. Olha a África, olha como a África tem poucos fluxos sobre ela. Esse fluxo aqui, ó, é o fluxo que passa aqui pelo Estreito de Gibraltar, vindo da Europa para ir para a Ásia. Na África mesmo, o fluxo é muito baixo. Olha, por exemplo, como a América do Sul tem um fluxo baixo. Tirando aqui a região do Sudeste brasileiro e a região de Buenos Aires, na Argentina, o fluxo é muito pequeno. Isso vale para os navios, isso vale para os aviões, isso vale para as luzes, isso vale para a internet. Então você vai reparando uma coisa importante, que é como e de que forma nós podemos perceber que o mundo ele é global, mas ele não é tão global assim. Ele é global, mas ele não consegue ter, de fato, esse processo de uma comunicação ampla, real, para todos. Ela é só para alguns. Então existe desigualdade, até mesmo dentro da globalização. Uma outra coisa que eu queria te mostrar, e aí, para a galera da geografia não ficar chateada comigo, já que eu estou falando do assunto deles, né? Vamos falar de um geógrafo, David Harvey. O David Harvey, ele falava que o mundo está diminuindo. E ele fala isso de uma forma muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, olha, de 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela tinham mais ou menos 16 km por hora. De 1850 até 1930, passa a ter a velocidade das locomotivas a vapor, a mais ou menos 100 km por hora, e dos barcos a vapor, a mais ou menos 57 km por hora. Nos anos 50, surgem os aviões a propulsão, com velocidades de 480 a 640 km por hora. Hoje em dia, nós já temos aviões a jato de passageiros, que voam aí na casa de 800 a 1.100 km por hora. Já existem, obviamente, aviões até mais rápidos, mas não para o transporte de passageiros, né? Aviões que voam em velocidades ainda mais altas, mas principalmente aviões militares. E aí você observa que o Harvey está falando que o mundo está diminuindo, mas o mundo está com o mesmo tamanho. A distância do Rio, por exemplo, para Salvador, ou do Rio para Belém, ou do Rio para Boa Vista, ou do Rio em direção a Cuiabá, ou do Rio em direção a Brasília, estou falando do Rio que é onde eu estou agora, continua sendo a mesma, exatamente a mesma, mas diminuiu. E quando eu falo que o mundo diminuiu, é porque a velocidade dos meios de transporte possibilitaram essa diminuição. Isso é muito interessante. Vou te dar um outro exemplo. Outro dia uma aluna mandou uma mensagem para mim no Instagram, para tirar uma dúvida, e ela mandou uma pergunta lá sobre Durkheim, né? E aí depois que eu respondi a dúvida dela, ela mandou assim, Leandro, só para te contar que eu assisto suas aulas, mas eu moro na Malásia. Eu falei, meu Deus do céu, filha, você está fazendo o Enem errado. Né? Não tem Enem na Malásia, tem algum problema aí, o que você está fazendo aí? Aí ela, não, meu pai trabalha na Malásia, transferido para a Malásia, e aí para eu poder continuar estudando para o vestibular, porque eu vou voltar para o Brasil, eu estou vendo as suas aulas aqui da Malásia. Eu falei, olha que doideira que é esse mundo. Olha que enlouquecedor é pensar que existe uma pessoa na Malásia assistindo uma aula minha. E isso, né, ela está assistindo a aula minha, mas está assistindo a aula de outras pessoas, ela está consultando a internet, ela está vivendo a própria realidade dela, vivenciando uma realidade brasileira ainda. Então, quando a gente fala que o mundo está diminuindo, as fronteiras continuam as mesmas, os deslocamentos geográficos continuam exatamente os mesmos, mas a gente tem um mundo agora hiperconectado. Mas vale lembrar que essa hiperconexão, ela não se estabelece da mesma maneira, ela não é completamente igualitária. É óbvio que alguém que mora no interior da África, alguém que mora no interior do Brasil, alguém que mora no interior da Índia, tem acesso à internet, consegue ter acesso, por exemplo, à possibilidade de viajar de forma mais fácil, mas ainda existe uma desigualdade devido à renda. Porque os países que têm mais renda, aquelas regiões do planeta onde existe, obviamente, mais recursos financeiros, como a Europa ou os Estados Unidos, conseguem que mais pessoas, mais indivíduos, uma parte maior da população, tenham acesso a esses benefícios comunicativos, de deslocamento e de interação para o mundo como um todo.
tá? E aí, outra coisa que eu queria te mostrar, deixa eu passar aqui, é isso aqui, uma questãozinha, tá? Eu queria fazer com você uma questãozinha, por quê? Porque quando a gente fala sobre globalização, a gente, obviamente, pensa assim, Leandro, a globalização, ela é um processo em que a cultura do mundo está se hiperconectando. A globalização é um processo onde as pessoas que moram em várias partes do mundo, elas estão, obviamente, em contato, estão se conectando, trocando informações. Mas existe uma preocupação hoje muito grande no mundo. Qual é a preocupação que nós temos muito grande hoje no mundo? É a preocupação de muitas culturas estarem sumindo. A sociologia chama esse processo de aculturação. Como assim aculturação? Quando outra cultura mais rica, mais poderosa, e quando eu falo mais rica, é rica no sentido financeiro, alguma outra cultura com maior poder de influência chega em um espaço, impõe seus comportamentos e fazem que outras culturas vão sumindo e vão desaparecendo. E isso cada vez mais na globalização se torna possível. Porque se antes eu morava numa cidade do interior do Brasil, eu obviamente iria compartilhar, praticar a cultura daquele local. Quando a internet começa a entrar com muita força, quando os canais de streaming, quando tudo aquilo que vem da rede de televisiva começa a chegar com muita intensidade, é natural que algumas práticas locais comecem a desaparecer ou comecem a mudar. E muitas pessoas comecem, obviamente, a consumir produtos vindos de fora. Agora, existe uma questão importante a gente entender que o consumo de produtos de fora, ele também não é igualitário. Não é. Repara, pensa comigo, quantas músicas você ouve ou conhece em italiano? Ai, Leandro, eu conheço porque eu ouço várias. Legal, senta lá, você entendeu. Quantas músicas você conhece, por exemplo, cantadas em sueco? Quantas músicas você ouve que são de origem boliviana, peruana, paraguaia, argentina, chilena, equatoriana, colombiana, venezuelana, da Guiana? Quantas? Nenhuma, ou quase nenhuma. E isso ocorre porque, apesar de a gente ter o mundo na palma das nossas mãos, apesar de a gente ter um celular onde eu posso acessar o mundo inteiro, eu acesso sempre o mesmo lugar. Eu ouço músicas basicamente em inglês e algumas músicas em espanhol, uma ou outra. E algumas pessoas hoje em dia, devido ao fenômeno do K-pop, também estão ouvindo músicas em coreano. E, olha lá, acabou. E isso é interessante porque a gente se sente, cada vez mais globalizados. A gente olha para esse aparelho de celular e pensa assim, opa, eu tenho um mundo nas minhas mãos, eu posso tudo, eu consigo tudo. Só que apesar de você poder tudo, apesar de você conseguir tudo, você só consome a mesma coisa. Você vê filmes do mesmo país, você ouve músicas dos mesmos locais, você consome produtos de informações oriundas dos mesmos espaços. Então, o que a gente fala é que a globalização, que era um fenômeno, que poderia, obviamente, fazer que as pessoas do mundo inteiro começassem a se interconectar e que nós podemos conhecer cultura de várias partes do planeta, a gente não conhece. A gente conhece o mais do mesmo. A gente tem liberdade para escolher e escolhe sempre a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente escolhe aquilo que aparece mais para nós. A gente escolhe aquilo que tem maior poder de influência, que chega mais para nós. Quando você chega em casa agora e vai assistir um filme na Netflix, na HBO, no Amazon Prime, no Star Plus, no Disney, sei lá o quê, ou quando você vai baixar um filme pirata na internet, não que vocês façam isso, mas supondo que vocês fizessem, vocês vão quase sempre fazer isso com um filme americano. Quando vocês querem ouvir uma música, seja ela no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, vocês quase sempre vão ouvir uma música brasileira, que vocês moram aqui, ou norte-americana. E isso é interessante porque, apesar de o mundo ser global, apesar de termos tudo e podemos conhecer qualquer parte do planeta, a gente conhece as mesmas. A gente tem contato com os mesmos espaços. A gente vivencia as mesmas realidades. E isso demonstra que a globalização, apesar de ser um fenômeno interessantíssimo e poderosíssimo, é um fenômeno que vem gerando uma padronização cultural. Esses dados que eu vou te mostrar aqui agora são dados que estão desatualizados. São dados de 2018, já estamos em 2023, então eles estão obviamente desatualizados. Eu sei que já entraram filmes dos Vingadores que passaram aqui, mas só para vocês terem uma ideia, isso interessa pouco, é mais a ideia que importa. Até 2018, esses aqui eram os filmes com maiores bilheterias do cinema, até 2018. E aí você repara, Avatar, Titanic, Star Wars, Jurassic World, Vingadores, Velozes e Furiosos, Vingadores, Harry Potter, Frozen, A Bela e a Fera, são todos filmes americanos. Todos. As maiores bilheterias do mundo são todas americanas. E aí você fala assim, tá, Leandro, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, você reparar, ainda são dos mesmos estúdios. Disney, Universal, Fox, são os mesmos estúdios. Então, quando a gente acha que o mundo é um mundo hoje em dia, onde várias culturas estão ocorrendo, várias culturas diferentes estão acontecendo, não estão tanto. Não estão mesmo. Na verdade, a gente está consumindo o mesmo produto. Ai, Leandro, mas eu vejo novelas mexicanas, sabe? Ai, Leandro, mas você não viu a Anira? A Anitta tá aí, ó, fazendo sucesso no mundo inteiro. São exceções, gente. E a gente não pode pegar exceção como regra.
né? É óbvio que um fenômeno, por exemplo, como o K-pop, que é um fenômeno que eu nem ouço música coreana, mas é um fenômeno, é inegável, né? É algo estranho, mas ao mesmo tempo incrível de você perceber como uma cultura, veja bem, uma cultura que obviamente foi vendável, conseguiu fazer sucesso. Mas isso está muito longe de ser o padrão, muito longe. E passa. Infelizmente passa, porque o mundo obviamente vai concentrar o seu processo cultural naqueles espaços onde existe maior poder financeiro, onde existe maior poder econômico. Beleza? Questãozinha, lê comigo. As mesmas forças produtivas engajadas no desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo produzem tanto a integração como a fragmentação. As de muitas variações de formas sociais da vida e de trabalho, compreendendo grupos de classes, de etnias e minorias, nações de nacionalidades, religiões e línguas, são frequentemente recriadas. Otávio Yanni. E aí, depois ele mostra uma imagem que é o seguinte: várias pessoas com roupas coloridas, pessoas teoricamente diferentes, estão passando por um portal. E esse portal está escrito aqui, ó, globalização. Quando as pessoas passam por esse portal, vão ficando depois todas iguais. Elas vão ficando todas iguais, por quê? Porque a globalização, que era obviamente um fenômeno que trazia a possibilidade de pessoas diferentes do mundo inteiro se interligarem, né? Já está transformando todo mundo em igual. Está todo mundo parecido, está todo mundo igualitário, sendo reproduzido. Olha o que a questão vai dizer. A ilustração e o texto expressam diferentes pontos de vista acerca do processo de globalização. Essa diferença se manifesta pela contradição entre, letra A, polarização e dispersão econômica. Repara que em nenhum momento foi falado de economia no texto, né? Então a gente nem no texto nem na imagem, então não pode ser questões econômicas. B, elitização e popularização financeira. Mais uma vez, o ponto do texto não é finanças, não é economia, não é renda. Letra C, homogeneização e diversidade cultural. É a nossa resposta, porque está ocorrendo um processo homogêneo, está ocorrendo um processo em que as culturas globais são todas as mesmas. As pessoas ouvem as mesmas coisas, né? Alguns anos atrás, eu tive a possibilidade de fazer uma viagem. Eu fui aos Estados Unidos e minha mãe tinha um sonho de eu ter aos Estados Unidos, eu também queria muito conhecer, e aí eu tive a possibilidade de ir com a minha mãe aos Estados Unidos, etc. Beleza. E o engraçado é que quando você vai aos Estados Unidos, você ouve as mesmas músicas que você ouve no Brasil. As mesmas músicas. Você entra numa loja, são as mesmas músicas que tocam no Brasil. As mesmas. Sem tirar nem pôr. Né? Você ouve as mesmas coisas, você passa e vê as propagandas e são as mesmas marcas. As mesmas marcas. Você vai e passa num cinema, estão passando os mesmos filmes. E isso é uma demonstração de como essa cultura vem se tornando homogênea. Vai ocorrendo um processo de homogeneização, ou seja, vai ocorrendo um processo de padronização cultural que ocorre de forma igualitária no mundo inteiro. Então a cultura que era para ser cada vez mais heterogênea, cada vez mais diferente, ela vai se tornando cada vez mais parecida, cada vez mais igualitária. Beleza? Tranquilidade, de boa, vem pra cá, vem comigo aqui. Existe um sociólogo que é um grande sociólogo, inclusive ele está vivo, tá? Ele está entre nós, né? Entre nós ele não está porque ele não está vendo a aula agora, né? Seria um prazer, mas é um cara chamado Anthony Giddens. Anthony Giddens é um sociólogo, é um inglês, né? E o Anthony Giddens, ele é um sociólogo que ele fala sobre uma relação interessante, que é a relação entre local e algo que é o global. Como assim? Ele vai dizer, o Giddens escreve assim, ó, Giddens, beleza? O Giddens, ele vai dizer que existe o local. O local é onde você vive. Quer ver? Joga pra mim no chat aí onde vocês vivem, tá? De onde vocês são, de qual cidade vocês são, né? Então, o local é onde você vive. Por exemplo, o meu local é Rio de Janeiro, capital. Beleza? Rio de Janeiro é RJ. Beleza? Ou seja, é o meu local, é da onde eu sou. Ele vai dizer hoje em dia que o local, ele tem, obviamente, uma interconexão com o que a gente vai chamar de global. Ué, Leandro, como assim local e global? É isso mesmo. Ou seja, eu tenho a possibilidade hoje de, do meu local, interferir no global. Então vamos lá. Tem gente ali falando que é de Itaporanga, Fernando de Noronha, tem gente falando que é de Uberaba, tem gente falando que é de São Paulo, Alagoas, gente do Rio de Janeiro, Goiânia, Cordeiro, Paraíba, Pará, Teresina. Pô, muito maneiro isso, cara. Gente do Brasil todo, muito irado. Olha só, Cariacica. Ih, o Flamengo perdeu ontem, cara. Fala disso aí não, cara. Perdeu lá em Cariacica. Vamos mudar de assunto. Vem pra cá, olha só. E aí a gente tem uma relação que é a seguinte, olha pra cá. O local
influencia o global. Então, nessas cidades todas que vocês colocaram aí para mim, esses estados que vocês colocaram, vocês estão no local de vocês. E repara, é possível hoje, no mundo que nós vivemos hoje, algo que acontece localmente influenciar em algo que acontece globalmente? É claro que pode. Dá para ter um fenômeno que aconteceu lá na Paraíba, lá em Sergipe, lá no Rio Grande do Norte. É possível que um acontecimento que acontece nesses estados do Nordeste brasileiro, ou nos estados do Norte, ou do Sudeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, é possível que esses acontecimentos influenciem algo no globo, no mundo? Claro que dá. É possível? É raro, mas dá. Então, qual é o ponto do Guidance? Com a internet, com os meios de comunicação, com a possibilidade de transporte, tudo isso faz com que acontecimentos locais possam influenciar acontecimentos globais. Eu vou te dar um exemplo. Você deve lembrar da tragédia que aconteceu em Minas Gerais, né, com a empresa Vale do Rio Doce, né? Aconteceu a tragédia de Santa Maria, né, e também de Brumadinho. Repara, essas duas tragédias são tragédias que acontecem em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e elas são da maior empresa brasileira, né? A Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas do Brasil, disputa sempre ali com a Petrobras quem é a maior empresa brasileira. E aí, repara, uma tragédia acontece no interior do Brasil, né, em cidades que não são capitais. Obviamente, essa tragédia afeta a maior empresa brasileira. O Brasil, que é o país mais rico da América Latina. Consequentemente, a economia brasileira, quando é influenciada, afeta os países vizinhos. Então, olha isso. Um acontecimento local pode influenciar algo no global. Mas o Guidance também vai dizer que ocorre o inverso. Acontecimentos globais, ou seja, acontecimentos que vêm, né, de grandes cidades do globo, como por exemplo Nova York, como por exemplo Tóquio, como por exemplo Paris, como por exemplo Londres. Esses acontecimentos também podem influenciar algo local, algo momentâneo, né? Você pode pensar, perceber, por exemplo, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa que compre muitos produtos pela internet. Você compra suas roupinhas na Shein, você compra aí suas coisas na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, né? Você, propaganda de graça, mandem mimos, né? Vamos supor que você compra produtos nessas empresas. Obviamente, se o dólar aumenta, e o dólar está aumentando, não é na sua cidade, não é na Bahia, não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, o dólar está aumentando lá fora do Brasil. Óbvio que isso vai influenciar amplamente seu poder, sua possibilidade de compra. Então, qual é o ponto do Guidance? O Guidance quer mostrar que acontecimentos locais influenciam globais e globais influenciam locais. Ele fala que esse fenômeno aqui só é possível devido à globalização, né? É a globalização que possibilita essa relação, é a globalização que permite que isso aqui venha a acontecer, que essas trocas entre o local e o global, né, ocorram de forma adequada, ocorram de forma visível. Agora, é inegável que o global influencia muito mais o local. O local, ele pode influenciar, pode acontecer, é algo mais raro, é algo mais momentâneo. E isso aqui é interessante para você pensar, talvez, em uma redação. Porque algumas temáticas possíveis de redação são temáticas que tratam de problemas brasileiros, problemas locais. Você pode tentar utilizar no seu texto, mostrando que essas temáticas locais podem ser influenciadas por temáticas globais. Assim como diria o sociólogo inglês Anthony Giddens, o problema social estabelecido no texto se refere a uma temática que vem de origem global. Você pode colocar isso no seu texto. Isso é possível, isso é viável. Então fica atento, que é um repertório interessante para você e em muitos textos. Tá bom? Belezinha? Vamos voltar para lá. Chega aí, diretor. Vamos lá. Aqui tá o Guidance, pra vocês verem quem ele é. Ó. Nasceu em 38, né? Já tá aí com seus... Tá com quanto, hein? Tá com 80 e poucos anos, né? 80 e poucos anos aí, Anthony Giddens está vivendo ainda. Que bom, né? É bom ter pessoas tão referências na sociologia ainda aí produzindo, estando entre nós. Beleza? Um outro cara também que é um autor, né? Que também trabalha com essa ideia da globalização, que também pensa sobre isso, é Zygmunt Bauman. E o Bauman, cara, é impressionante como o Bauman ficou um cara pop.
Como Bauman ficou famosinho aí na internet. Como as pessoas adoram citar Bauman para tudo, né? Quando você pega aquelas redações, modelo nota 1000, que você, ai, porque eu citei Bauman sobre a liquidez, porque tudo é líquido. Calma, respira, né? O Bauman, ele morreu recentemente, né? Ele morreu em 2017, morreu com quase 100 anos, né? E o Zygmunt Bauman é um polonês, é um pensador polonês. Ele é de formação um filósofo, mas acabou escrevendo a sua obra muito mais sobre sociologia. E o Bauman, ele é um cara que, ao escrever a sua obra, ele fala algumas coisas interessantes, que é a seguinte: ele fala que o mundo hoje é líquido. O que quer dizer que o mundo hoje é líquido? O que é uma coisa sólida? Sólido é aquilo que eu toco, que eu encosto, que eu pego. Sólido é aquilo que, obviamente, eu consigo pegar, mostrar, olhar. Enquanto líquido é aquilo, obviamente, que se alterna, que se altera, que se modifica. O líquido é aquilo, obviamente, que tem uma possibilidade de modificação, de alteração. É aquilo que eu tento pegar e não consigo, que escorre pelas minhas mãos. Tenta pegar água, você não pega água, você passa por ela, né? E ele vai dizer que o mundo hoje em dia é um mundo mais líquido. Por que o mundo hoje em dia é um mundo mais líquido? Porque as coisas se alteram mais rápido. As coisas, as informações, as trocas se alteram muito mais rápido. Se uma pessoa ficasse, por exemplo, em coma, de 1850 até 1860, quando ela acordasse a vida seria outra, mas a mudança seria menor. Agora, se a pessoa fica em coma de 2015 e acorda em 2025, olha, para ela voltar a entender esse mundo, ela vai ter um probleminha. Porque o mundo agora tem inteligência artificial, porque o mundo agora tem smartphone, iPhone 35, porque o mundo agora tem uma série de processos. Então, o mundo vai mudando, o mundo vai se alterando a uma velocidade muito maior. O mundo é mais líquido na atualidade. E isso faz que as pessoas, segundo a visão do Bauman, né, tenham maior capacidade de adaptação. Nós somos mais facilmente adaptáveis. Nós que estamos vivendo esse mundo hoje, somos muito mais adaptáveis. E também, nós somos seres mais instáveis. Nós somos mais instáveis que gerações anteriores. Sabe por que nós somos mais instáveis? Porque a nossa realidade ao redor é mais instável, né? A noção daquela percepção clássica do nasci, estudei, e agora que eu estudei, vou agora trabalhar. Agora eu vou casar, vou ter 2 filhos e um cachorro, né? A música do Luan Santana. E agora eu vou trabalhar minha vida inteira. E depois que eu trabalhar minha vida inteira, agora eu me aposento, minha vida está concluída, check, fim. Essa noção, ela acaba, né? Porque antigamente as pessoas sabiam mais ou menos a profissão que elas teriam. Elas tinham essa percepção muito clara. O homem na Idade Média, que era filho do serralheiro, e o avô dele foi serralheiro, e o bisavô dele foi serralheiro, e o tataravô dele foi serralheiro, a família dele é a família de serralheiros, ele vai ser o quê, meu querido médico? Não, ele é serralheiro. Porque é o que se espera dele. Então, existia uma relação muito mais próxima e muito mais clara e muito mais evidente do que você seria, de como seria a sua vida. Se você era servo, você era servo. E hoje em dia, não. Hoje o mundo é mais instável. As coisas modificam-se mais rápido. Você entra no emprego e quer mudar. Você entra no emprego e quer sair. O que tem de amigo meu que fez ciências sociais conjuntamente a mim e hoje em dia trabalha com umas coisas nada a ver, aleatórias, é enorme. E tem gente que muda de profissão, muda de carreira, vai para outra área, tenta outra coisa, se lança uma nova... É o tempo todo. Então a gente tem um processo fundamental aqui, que é um processo de uma maior instabilidade. O mundo está mais instável, né? E isso faz com que as pessoas também estejam mais instáveis. Isso faz também que os costumes, as práticas, o mundo vai se alterando, a realidade vai se modificando, né? Existe uma alteração de costumes constantes devido a essa instabilidade do mundo. E uma coisa importante é que nós, eu, você, todos nós, também vamos ficando mais líquidos. Como assim mais líquidos? Nossas relações são mais efêmeras. O que é efêmero? Efêmero é aquilo que passa rápido, é aquilo que é instantâneo. Você tem 300 pessoas no seu Instagram. Joguei um número aleatório aqui, tá? Essas 300 pessoas que tem no seu Instagram, você fala com 15, 20. E você vê sobre a vida de outras 200. E repara, dessas 200 que você vê a vida, são pessoas que você não vê às vezes há 1, 2, 3 anos. Ou você talvez nunca tenha visto, mas você sabe a vida dela. Eu, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitos bares antigos, né? Bares tradicionais, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que sempre foi muito famosa pela boemia. Eu gosto dos bares, eu tenho interesse, até acadêmico por isso. E aí eu sigo uma menina, que é uma influenciadora, não vou falar o nome dela aqui para não fazer propaganda de graça, que é uma menina que vai em bares tradicionais do Rio de Janeiro. E ela vai, posta, explica a história do bar, não sei o que lá, eu adoro isso. E eu nunca vi essa menina na minha vida, eu nunca a vi, mas eu me sinto amigo dela. Eu me sinto tipo brother dela. Eu poderia sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com ela, né? Eu nunca a vi. Eu não sei nem quem ela é.
né? Mas ela vai, conta a história, e eu já sei quem é a mãe dela, porque pô, ela postou já foto com a mãe, né? Eu sei quem é, né? O cachorro dela, é um fofinho o cachorro dela, parece até que eu já brinquei com ele. Porque você vai se tornando uma relação muito mais líquida. A relação são mais efêmeras, né? A relação são percepções mais imediatas. Beleza? Deixa eu ver aqui, Clark Kent. Leandro estava perto da minha escola esses dias, até me assustei. Perto da sua escola? Eu não sei qual é a sua escola, mas tudo bem. Se eu estava lá perto, passava lá para me dar um oi, né? Mas repara isso. Repara quanto vocês se sentem assim. Uma coisa interessante, né? Repara que aqui no ProEnem, aqui no ProEnem é uma realidade interessante. Eu não sei quantas pessoas estão vendo a aula agora, mas deve ter umas 500 aí, eu não sei quantas tem. Juan, sabe, dá pra ver quem tá no YouTube, quantas pessoas tem? Dessas pessoas todas, algumas caíram aqui pela primeira vez. Outras, né, tem 500. Outras pessoas estão vendo a gente toda semana, há meses. Eu aposto que alguns de vocês já se sentem até um pouco próximo da gente, né? Já até aprenderam a gostar um pouquinho que seja da gente. Já até sabem como eu sou, o dia que eu tô mais de bom humor, que eu tô menos de bom humor, o dia que eu tô mais de brincalhão, que eu tô menos brincalhão, já até me acompanha no Instagram, vê lá o que eu posto. E isso é interessante porque você começa a sentir próximo da pessoa que você nunca viu. Você começa a sentir uma relação com a pessoa íntima que você nunca viu. Teve uma vez, gente, que eu tava aqui no Rio, né? E aí eu peguei o metrô, e aí eu tô sentado no metrô, sentadinho, tá? Tava lendo um livrinho. E aí, próxima estação, né? Não, e aí, beleza. E uma menina parou do meu lado e falou, e aí, Leandro? Aí eu, oi. Aí ela, e aí, como é que você tá? Aí eu falei, eu tô bem. E aí? Aí ela, que bom, pô, que bom te ver, sei que é lá, como é que você tá? Sei que é lá, e o teu cachorro? E eu falei assim, gente, tudo bem? Aí ela, eu vejo muito sua... Eu falei, tá, você vê as aulas, né? Como é que você tá? Você estuda onde? Você conversa... Mas a menina já veio comigo assim, com uma intimidade, eu achei muito engraçado, porque ela me via numa aula qualquer, ela me assistia aí, e ela achou que era tipo, pô... E era mesmo, ela podia falar comigo desse jeito, mas é engraçado, porque ela tinha uma intimidade, ela sabe quem eu sou, mas eu não sei quem é ela, né? E olha que estamos falando aqui de uma realidade micro, são 500 pessoas que estão assistindo a aula, às vezes tem uma aula mais cheia, menos cheia. Agora imagina de fato quem é famoso real. Imagina como uma pessoa que tem milhões de seguidores, o quanto não tem de gente que acha-se brother, amigo. Bauman falaria que isso é a liquidez. Bauman falaria que isso é uma relação líquida, né? Um outro exemplo para você, também pessoal meu. Eu estava há muitos anos atrás, né? Eu tenho uma parte da minha família, né? Mora em São Paulo. E aí eu fui em São Paulo. E eu estava em São Paulo e eu fui num bar em São Paulo. E eu tô no bar. E aí passa um menino. Ele passou pela minha mesa. Ele viu que eu estava sentado. Aí ele passou. Ele voltou. Falou, tô te vendo, hein? Dudu tá pelas minhas costas. Aí eu falei, oi? Tô te vendo, hein? Aí eu falei, Aí, tô te vendo aqui em São Paulo, dando rolé, né? Aí eu falei, meio tonto assim. Aí ele, professor, como é que você tá? Eu falei, tô bem, cara. E ele não... Porque ele viu uma relação de intimidade, e é isso, é muito engraçado, é muito divertido, mas é muito engraçado. É essa relação da liquidez, né, como ela acontece, relações mais líquidas. Essa é uma possibilidade de uma pessoa que você vê pela internet, mas também tem outras. Repara que tem amigos seus, colegas seus, vizinhos seus, pessoas que você não vê há anos, mas você sabe da vida dela. Porque você vê lá no Instagram, a pessoa teve um filho, e ela teve um filho. Você nunca viu a criança, mas você viu lá que ela teve um filho, então você já está sabendo, né? E isso, obviamente, aumenta quanto mais as nossas relações vão se tornando líquidas nesse mundo que a globalização gera para nós, acarreta para nós, traz para nós. Beleza, galera? Deixa eu só mostrar mais uma coisa para você, uma última aqui que eu acho muito importante, que é essa relação aqui de invasão de privacidade e evasão de privacidade. O Bauman, ele fala, né, que antigamente a gente éramos pessoas preocupadas com invadir nossa privacidade. Então, antigamente nós éramos pessoas que tínhamos um cadeado no diário. Nós guardávamos nossas coisas para ninguém ler. Tínhamos caderninhos de resposta em que escondíamos informações. Mandávamos cartas de ninguém poderia abrir, sigilo, privacidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia a gente passa por um processo que é evasão de privacidade. Como assim evasão de privacidade? A gente, por conta própria, a gente quer, né, divulgar a nossa vida. E a gente divulga ela pela internet, a gente divulga ela pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente por conta própria, por escolha nossa, a gente divulga essa nossa existência, tá?
Eu tenho tempo ainda, tenho 5 minutinhos, né? Só mais uma história, eu quero contar mais uma história desse negócio de encontrar pessoas que me conhecem, mas eu não conheço, né? Porque essas histórias são muito boas. Há um tempo atrás, eu tava num lugar aqui no Rio de Janeiro, e aí passou por mim, eu tava no mercado, olha isso, eu tava no mercado, e aí passou um aluno por mim, aluno presencial, esse aluno da minha escola, ele foi meu aluno físico, eu já tinha visto ele. Ele passou e falou assim, que isso, hein? Fazendo compras? Tá fazendo o que aqui? Tipo assim, fazendo compras, tá fazendo o que aqui? Porque eu não como, né? Eu não passo um Veja na parede em casa, né? Aí ele, fazendo o que aqui? Eu falei, fazendo compra aí. Fazendo compra? Você? Repara como é engraçado que a gente cria essa realidade paralela com as pessoas que a gente vê pouco ou vê em funções específicas. É essa liquidez, né? Agora eu tô falando isso, mas se me vê na rua, fala comigo, tá, gente? Só se apresenta antes, tá bom? Forte abraço, até mais, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.